Graça e paz, amados. A Igreja Batista do Avivamento começou na minha última vinda a Araxá, quando terminou o Sonho da Vaca, que eu fui convidado para receber o prêmio aqui no Girassol. E quando eu fui na frente, Deus falou profundamente ao meu coração: hoje eu estou cumprindo o seu último sonho de criança e agora você vai largar tudo e cumprir os meus sonhos. E estávamos numa situação muito privilegiada em Belo Horizonte. A pastora gostava muito de shopping lá de Belo Horizonte. Eu estava como pastor na igreja, voluntário na Igreja Batista da Lagoinha, e estava tranquilo, né? E a gente não tomou essa posição que Deus queria que nós voltássemos para Araxá, né? Muitas pessoas oraram por nós. Foi até que o sócio tomou a empresa e as pessoas orando disseram que a nossa bênção estava aqui em Araxá. E as coisas foram apertando, Deus foi nos levando ao fundo do poço, né? Então, com muitas dificuldades e sempre apontando que a nossa vitória estava aqui em Araxá. E um dia, né, depois de muitas pessoas orarem por nós, eu estava na rua e Deus falou profundamente no meu coração que eu deveria voltar para Araxá e voltar a ser pastor. Eu tinha sido pastor numa outra igreja e não queria esse cargo de pastor. Mas nós tínhamos um apartamento em Araxá e com essa palavra que Deus falou profundamente no meu coração na rua, eu decidi, né, voltar para Araxá. E cheguei em casa e falei para a pastora e gostaria que ela falasse a parte dela, né, como que Deus falou também ao coração dela. Quando nós nos casamos, eu senti muita dificuldade em adaptar em Belo Horizonte, porque eu não tinha nenhum parente lá e nenhuma amizade em Belo Horizonte. E eu fiz uma oração para que o Senhor me trouxesse novamente para Araxá. E passaram anos e nada aconteceu, mas Deus me prometeu que se eu fosse fiel a Ele, um dia Ele me traria para a terra que deu aos meus pais. Eu guardei essa promessa, mas com o passar dos anos, eu me adaptei em Belo Horizonte. E eu era muito apaixonada com a cidade de Belo Horizonte. Lá eu cresci, eu trabalhei, eu aprendi, eu estudei. Então, eu me adaptei muito lá e não queria sair de Belo Horizonte. E quando as coisas foram apertando, como disse o pastor, eu tive muita resistência em querer voltar. E um dia eu estava no supermercado e o Senhor falou comigo que eu não servia a Ele em primeiro lugar. Então, naquele momento, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou servir o Senhor em primeiro lugar. Eu vou abrir mão de tudo da minha vida e vou me dedicar a Ele. E eu corri, eu fiquei tão maravilhada com a presença do Senhor que eu fui embora para casa e chegando lá, eu contei a experiência que eu tive com o Senhor do supermercado para o pastor e ele falou, olha, interessante, porque Deus falou comigo exatamente a mesma coisa e eu também decidi entregar tudo e servir ao Senhor. E foi assim que a hora que nós abrimos, nós tínhamos feito compras, ele não sabia que eu ia fazer compra e nem eu, e nem ele sabia. E aí nós abrimos as nossas compras e a conclusão, tudo que ele comprou foi exatamente o que eu comprei. Quer dizer, nós estávamos ali, iríamos realizar juntos um propósito de Deus, de estar aqui hoje, na igreja. Esse era o propósito de Deus. Nós não sabíamos, mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele estava também atendendo o meu pedido. Um dia eu pedi ao Senhor que eu queria servi-lo junto com meu esposo, porque a igreja que nós participávamos, a mulher não podia fazer quase nada, a não ser orar. E aí eu queria trabalhar para o Senhor, mas não sabia como. E foi assim que o Senhor nos trouxe novamente para Araxá. E aqui nós chegamos, nós dois, os nossos filhos já estavam morando fora, em Ribeirão Preto, para que o Senhor revelasse a nós o que Ele queria que nós fizéssemos para Ele e como nós o serviríamos. Assim começou a nossa história aqui em Araxá novamente, na presença do Senhor. E aí, amados, começou a nossa história sonhando os sonhos de Deus. Então, se você crê, né, que Deus cumpre sonhos, você toma posse, alicerce a sua vida em Deus e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Na próxima etapa, nós estaremos dando sequência de como começou a Igreja Batista do Avivamento em Araxá.